primeira pergunta aqui para o senhor, que é: o que eu acabei de me converter, ou voltar para a Igreja Católica. O que eu devo fazer? Por onde eu começo? A gente tem observado, assim, eu como padre nas redes sociais, acredito que outros colegas sacerdotes também, e muita gente católica boa, jovens como vocês, empenhados ali nas redes sociais, a gente tem recebido muitas perguntas, né? Muitas mensagens de pessoas que colocam: olha, eu era de outra religião ou denominação cristã, por influência de tais pessoas, de tal situação, eu quero me tornar católico, ou estou entrando na Igreja Católica, ou então já era católico, no entanto, tinha me afastado da Igreja e agora quero voltar por essas mesmas influências, né, que a gente falou antes. Então, o que fazer? A maior referência que a gente tem na vida de igreja, já há séculos, é a paróquia, né? Essa é a primeira referência que a gente tem. Então, eu aconselharia procurar uma paróquia, a paróquia mais próxima da casa da pessoa. De uns tempos para cá, houve uma mudança nesse conceito de urbanidade, né? Nós temos uma movimentação dentro da cidade muito grande, que a gente chama de mobilidade urbana. De maneira que a igreja ela tem entendido que hoje uma pessoa não necessariamente ela participa da paróquia da sua vizinhança, mas às vezes ela vai a outra paróquia. Assim como alguém que mora num determinado bairro estuda numa universidade que está no outro bairro, vai fazer compras num supermercado nesses hipermercados que está 2, 3 bairros afastados, vai no clube em outro bairro e assim por diante. Também pode acontecer de procurar uma outra paróquia. Lá na minha paróquia em Santos tem essa realidade, né? Eu tenho mais ou menos ali de 15 a 20 famílias que vêm de outras cidades da diocese e vêm lá para a missa da minha paróquia, né? Mas a referência é essa, é a paróquia. Depois, pode ver por simpatia, por integração, pode procurar uma outra paróquia, ou mesmo ali dentro da vida paroquial, se identificar com algum movimento, alguma confraria, alguma associação que exista na Igreja Católica, porque são muitos que tem, e começar a fazer uma caminhada nesse movimento, nessa confraria, nessa associação. Muito bem, eu queria até aproveitar, eu sei que o Júnior, ele fala bastante sobre catolicismo no Instagram dele, e devem chegar bastantes pessoas te perguntando também, Júnior, como que você tende a ajudá-las, o que você tende a dizer para essas pessoas que estão começando ou procurando se converter muitas vezes, talvez não tenham se convertido ainda? Pois é, cara, explicar para as pessoas um início assim é mais ou menos o que o Chesterton falava, é a mesma dificuldade de explicar porque eu sou católico, né? Ou seja, é tanta coisa que tem dentro do catolicismo que às vezes o cara tem receio de despejar um caminhão de informação e de coisas as pessoas se assustarem de tudo que ela vai trilhando ao longo do caminho. A primeira coisa, eu acho que sempre se fala, a pessoa ter consciência do que é a fé, do que é Deus, né? Ou seja, é um catecismo meio básico, assim, do que é a igreja, e procurar um bom padre, né, para conseguir se confessar e começar a ter acesso aos sacramentos. Eu acho que isso, assim, a fé católica ela é voltada para os sacramentos, né? Então, sem os sacramentos, você não é católico, certo? Basicamente, é isso, assim, né? Até porque você tem que ser batizado, que o batismo é um sacramento. Então, acho que a primeira coisa que eu falo para a pessoa é de onde que tu é, né? De onde que tu está falando comigo? Pessoal, sou de cidade tal. E como a gente acaba tendo muito contato, a gente às vezes conhece padres na região, etc. Mas, assim, nem todo padre é como o padre Ricardo, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe o que vai encontrar. A gente sabe que a igreja sofre alguns problemas de vez em quando, de vez em sempre, né? A igreja já nasceu com um traidor dentro dela, certo? Então é normal, sempre vai ter o joio e o trigo. E muitas vezes as pessoas também levam isso numa espécie de sectarismo. Ontem a gente estava conversando até com o padre numa janta, né? Ou seja, às vezes as pessoas do movimento tal, e aí odeia o movimento tal, e aquele padre associado àquele tal movimento não vai naquele padre, aquele padre é não sei o quê. E muitas vezes não é isso, né? Então, acho que a primeira coisa é a pessoa conseguir ter um padre que, cara, absolva os pecados dela, certo? Que consiga ir numa missa
onde ela realmente vai adorar a Deus, vai realmente participar daquele mistério, que não vai ser uma bagunça, né? Eu acho que isso é bem importante. E, principalmente, ter contato com outras pessoas que estão fazendo isso. Porque, no começo, tudo é meio por referência. No começo, tu vai copiando os outros. Isso é mais ou menos como tu entra em qualquer lugar novo, num trabalho novo, numa universidade nova, tu vai olhar as referências. Quem é o cara que é bom aqui? Né? Quem é o cara que entende desse negócio? Quem é o cara que eu vou me aproximar? Certo? Então, a primeira coisa que a pessoa procura é uma referência. Claro, a gente tem a maior referência de todos, que é a vida dos santos, né? Então, essa é a grande referência, junto com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Agora, a gente precisa de pessoas para nos ajudar no dia a dia. Isso é muito difícil e, ao mesmo tempo, no Brasil tem ficado cada vez mais fácil. É um paradoxo, né? Que cada vez mais tem pessoas boas querendo buscar a fé e ajudando os outros, percebendo que elas também passaram por isso. Né? Então, quem nunca ficou isolado numa cidade ou numa diocese, e aí, cara, eu tive que me virar, né? Eu tive que ver as aulas do padre tal, eu tive que fazer os cursos tal, eu tive que comprar os livros sozinho aqui, não tinha direção. Muita gente às vezes fala para mim, o meu diretor espiritual é os livros. Eu até brinco assim, tá, por um tempo tá legal, né? Mas assim, quando tu puder ter um diretor, ter um confessor, o ideal é que seja isso. Então, eu acho que a primeira coisa é buscar um bom padre e uma boa rede de pessoas, assim, para você minimamente conseguir ter uma vivência de fé, né? Claro, cada pessoa é diferente. Às vezes o cara já se converte com esposa e filhos já, né? E aí ele quer regularizar a situação, tipo, cada caso é um caso. Mas aí o padre geralmente sabe indicar para ele o que ele precisa fazer, né? Então, inicialmente, eu diria isso, porque... mas não tem aqui. O padre da minha paróquia é um comunista ferrenho que celebra a missa com camisa do PT e não sei o quê e tal, e não tem como eu fazer isso daí, né? Ou, sei lá, o padre é um liberal, certo? Que celebra os ideais iluministas e não sei o quê, extrema-direita e tal, e eu não tenho isso daí. Bom, aí entra o que o padre estava falando, a internet acaba dando respiro para as pessoas, né? A própria MBC é uma instituição que ajuda muitas pessoas com os livros, né? A nossa intenção não é guiar as pessoas em matérias normativas, né? Mas dar a elas acesso ao que os santos faziam, né? Aos grandes escritos, às grandes obras, que as pessoas sempre leram, né? Então, a Imitação de Cristo sempre foi lida pelas pessoas. Pelos santos, inclusive. Pelos santos, inclusive, né? Filoteia é um livro, caramba, quantos santos leram Filoteia? Né? Então, aos poucos, a pessoa vai conseguindo perceber, né, se desenvolver nessas coisas. Então, não é uma realidade muito simples, inicialmente falando. Não é muito fácil, as pessoas sofrem mesmo, muitas dificuldades. Só que é o cristianismo, né? Há 2000 anos atrás, o cara estava sendo queimado vivo, tirando os membros dele fora, certo? E, cara, é a nossa cruz de hoje, né? Que me parece ser bem mais fácil com o advento da internet do que a cruz dos caras de 2000 anos atrás.